Uma boa noite, que a graça e a paz esteja com todos. Eu venho aqui nesta noite, mais uma vez, para abençoar a sua vida com a poderosa palavra de Deus através desta live. Eu quero hoje estar meditando no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler do capítulo 3, verso 3. Quero mandar aqui um alô para todos os estados do Brasil. Aonde estiver chegando a minha voz, chega a bênção do Senhor. Quero mandar um abraço aí para todos os estados e para outros países aí também onde a minha voz tem chegado, como lá no Peru, em Limas, em Venezuela e outros países mais aí nos Estados Unidos. Quero mandar um abração aí para aqueles que têm ouvido a minha live. Que Deus esteja no controle da vida de vocês. E hoje, sexta-feira, eu tenho aqui uma palavra para abençoar você. Então compartilhe aí esta live, que eu tenho certeza que Deus irá fazer um milagre na sua vida. Eu quero aqui meditar na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 3, que diz: Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? É uma pergunta que Paulo fala. Então, pois que, se alguns forem incrédulos, quer dizer, não crê na obra perfeita de Deus, a sua incredulidade vai anular, aniquilar a fidelidade de Deus? A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiel, Deus continua fiel. A obra de Deus é uma obra fiel. Então Paulo diz, pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Eu tenho visto muitas pessoas, com as suas incredulidades, querendo limitar o poder de Deus, por não compreender o que a Bíblia nos revela. Muitas das vezes eles criam para si uma teoria, eles criam para si um atalho nos seus pensamentos, que essa incredulidade que permanece no seu coração, eles tentam anular a fidelidade de Deus. Então Paulo começa a nos mostrar de uma forma muito clara aqui sobre a questão da justiça de Deus e o privilégio do povo judeu. O povo judeu, Jesus veio a esse mundo para salvar o povo judeu, mas também para salvar o gentio. E nós sabemos que na era da lei, o povo ali, eles apenas tinham fé na lei do sacrifício do cordeiro, que dava a eles a remissão dos seus pecados, como a Bíblia nos revela que Noé era um homem justo diante de Deus, lá em Gênesis capítulo 7, verso 1. A Bíblia fala que Jó era um homem justo, porque ele tinha fé na lei do sacrifício. Davi falou que foi moço e agora era velho, e nunca viu um justo nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia fala que Daniel era um homem justo de Deus. E as pessoas muitas das vezes pegam esse texto para anular o que realmente o texto quer nos dizer. A Bíblia começa a nos mostrar de uma forma muito clara, E aqui no verso 7, eu quero que vocês acompanhem a leitura no verso 7, que diz assim: Se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Então Paulo estava aqui mostrando ao povo judeu, tanto judeu quanto gentil, que todos diante de Deus eram pecadores. Porque a Bíblia fala que na era da lei, o sangue do cordeiro apenas encobria o pecado do pecador, mas a pessoa continuava ainda ali com a sua natureza, continuava ali no pecado, ao ponto de ele levar sacrifícios mensalmente, semanalmente. Ali no livro de Isaías, capítulo 1, Deus chegou a dizer que já estava farto de sacrifício de animais. Então Deus criou um sacrifício perfeito que ele pudesse mudar a sua vida, mudar o seu caráter, para que as pessoas pudessem viver. Então aqui nós podemos que a solução de Deus para a situação trágica do pecado é oferecer um sacrifício perfeito. Então Deus enviou o Filho dele com um sacrifício perfeito para nos justificar. Porque Deus olhou dos céus, viu que todos estavam pecando.
Todos viviam no pecado. Todos estavam entregues ao pecado. E a Bíblia nos mostra no Antigo Testamento que poucas pessoas eram justificadas. As poucas pessoas que eram justificadas, nós podemos ver ela gozar dos privilégios de Deus. Então a Bíblia começa a nos mostrar isso. Como você vê que Deus salvou de uma geração toda pecadora, salvou apenas o justo Noé. Porque ele era um homem justo diante de Deus, porque ele tinha fé na lei do sacrifício. A Bíblia diz que Abel também era um homem justo diante de Deus, porque ele tinha fé que o sacrifício ali poderiam dar a ele a justificação. Mas as pessoas continuavam pecadoras, mesmo crendo na lei do sacrifício dos animais. Então Paulo começa a nos mostrar aqui que Deus olhou dos céus, no verso 10, como está escrito, não há um justo, olha bem, amado, nenhum sequer. Então Deus olhou dos altos céus, viu que todos viviam ainda como pecadores. Porque aquele sacrifício de animais, o sacrifício da lei, não poderia dar a ele a condição de se tornar filho de Deus. Então todos estavam em pecado, tanto o judeu, quanto o grego, como todos os gentios. Todo o povo que não faz parte da nacionalidade judaica está também em pecado, como os judeus também estavam em pecado. Mas a Bíblia começa a nos mostrar de uma forma muito clara, né? E ele fala, não há ninguém que entende, não há ninguém que busca a Deus. Então a Bíblia começa a nos mostrar que o pecador, eles não buscam a Deus. Nós precisamos hoje entender isto. No verso 11. E no verso 12 diz, todos se extraviaram e juntamente se fizeram os inúteis. E não há quem faça o bem, não há um sequer. Então você vê como estava o estado do povo quando Jesus veio a esse mundo. Jesus veio como um remédio, como um antídoto para salvar o homem do pecado. Para que o homem se pudesse se tornar um justo de Deus. Porque Deus olhou dos altos do céu, não viu um homem sequer buscando a Deus, um homem sequer crendo na justiça de Deus. Então Paulo estava mostrando aqui essa condição. E aqui fala ainda, né, que não conhece o caminho da paz e não há temor diante dos seus olhos. Olha só, amado. Por não conhecer o caminho da paz, eles não há ali temor diante de Deus, né, e diante dos olhos de Deus. E a Bíblia nos mostra, né, em Provérbios 16:6, que temos que ter temor de Deus, em Provérbios 3:7, Provérbios 8:13, Provérbios 9:10, tudo fala ali que o temor a Deus nos dá a nossa vitória. E hoje tem faltado esse temor no coração das pessoas, porque eles não receberam ainda a justificação pelo sacrifício perfeito do Senhor, que pode nos tornar justos se nós crermos na palavra de Deus. Se nós recebemos a graça de Deus que foi nos dada gratuitamente. Então a Bíblia começa a nos mostrar que por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. No verso 20, ó. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Quer dizer, que pelas obras da lei, ninguém poderia ser justificado como nós hoje podemos ser justificados pela graça. Porque a justificação pela lei mantinha eles ainda um pecador. Mas a justificação pela graça, ela nos isenta da lei do pecado. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Olha bem, amado, nos livrou da lei do pecado e da morte. Então nós não estamos debaixo da lei do pecado nem da morte. Então a Bíblia começa a nos mostrar que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei, ela nos aponta que nós somos pecadores. Mas eu não vivo mais pela lei, porque hoje eu vivo debaixo da graça para me isentar desse pecado que a lei impôs em mim. Então ele disse aqui, ó, no verso 21. Mas agora, olha bem, mas agora se manifestou sem a lei
a justiça de Deus. Então você vê que a justiça de Deus, ela se manifestou sem a lei, porque Jesus é a justiça de Deus. Ele se cumpriu ali em Jesus a justiça de Deus. Quando ele foi batizado, ele falou: João, é necessário que eu seja batizado para que se cumpra em mim a justiça de Deus. Então agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ele disse: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há diferença, porque todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Então, amado, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas aí a Bíblia nos fala, de uma forma muito clara, que Jesus veio para nos justificar. Ó, agora, vou ler o versículo 23, ó. Porque todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus, porque viviam pela lei. Mas Cristo, Paulo apresenta, pela graça, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então, todos os pecados que dantes cometemos, pela nossa ignorância, né? E Deus ali com sua paciência, ele veio a esse mundo através da sua justiça, que é Jesus, para nos dar a remissão pela morte de Jesus naquela cruz. Mas para que Jesus pudesse ser morto naquela cruz, ele precisava ter pecado. E como ele não poderia ter pecado, porque ele era o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, ele tomou sobre si os nossos pecados, para que a morte pudesse ter domínio sobre ele. Então Jesus morreu por causa dos nossos pecados, a culpa dos nossos pecados que estava sobre ele, após ele havia tirado no seu batismo. Por isso, quando ele voltou do batismo, ele pregava aos pecadores dizendo: perdoados já estão os seus pecados, mas vai e não peques mais. Isso quer dizer o quê? Vai e não se afaste mais de Deus. Não deixa de crer na palavra de Deus, porque o pecado entrou no mundo porque Adão não creu na palavra de Deus. Adão não se colocou à disposição de Deus. Então Jesus estava dizendo: vai e viva com Deus. Porque quando nós vivemos uma vida para com Deus, nós temos que viver uma vida em santificação. Por isso que a palavra de Deus fala: segui a paz com todo, Hebreus 12, 14. E a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Sem a qual ninguém verá Deus, porque nós não podemos entrar na presença de Deus em pecado. Precisamos nos tornar uma pessoa santificada pela tua obra perfeita. Então a Bíblia começa a nos mostrar que Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para nos demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados. Quer dizer, a palavra remissão quer dizer para o perdão dos nossos pecados, dantes cometido sobre a paciência de Deus, para demonstração da tua justiça. Olha bem, amado, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, se você tem fé em Jesus, você se torna uma pessoa justificada por Deus. Olha bem, amado, justificada com Deus. E aqui diz ainda mais, ó, no versículo 28, ó. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Nós somos justificados pela fé. E a Bíblia diz aqui, em Romanos capítulo 5, tendo sido, pois, olha bem, amado, não está dizendo que vai ser, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Porque nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus,
por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz, ó, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a Bíblia começa a nos mostrar de uma forma muito clara. Mas as pessoas, às vezes, por falta de fé, por incredulidade, eles pegam apenas um texto isolado da palavra de Deus e muitas das vezes querem afirmar de uma forma categórica, sem buscar o contexto, dizendo isso aí, ó. Como está escrito, não há um justo sequer, não há um justo, nenhum sequer. Mas eles esquecem que Jesus veio. Você lê a partir do verso 21, que Jesus veio para nos tornar justo de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o justo verá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. No Salmo 1 diz que os ímpios vai ter a sua recompensa naquele grande dia. Não vai nem existir. E os pecadores não vai permanecer no meio do justo. Isso quer dizer o quê? Que um pecador não pode viver no meio dos justificados de Deus. Porque o justificado se torna um justo. Por isso que a palavra de Deus aqui é onde eu abri a leitura. Pois se alguns fores incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Eu faço essa pergunta a você. Pois que, se alguns fores incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Amado, ainda que você seja infiel, Deus é fiel. O poder de Deus não vai mudar porque você não crê, porque você não toma posse. Eu falo por mim. Eu sou justo de Deus porque eu fui justificado pela fé. Eu me tornei santo de Deus porque eu fui santificado pelo sacrifício perfeito de Jesus. Se você não crê desta forma, não vai anular o poder de Deus. Não vai afetar a minha fé. Mas vai afetar o seu futuro. Uma eternidade para com Deus. Então a sua incredulidade, ela não pode aniquilar a fidelidade de Deus. Ela vai aniquilar a sua vida numa eternidade para com Deus. Por isso nós precisamos hoje despertar para uma fé eficaz. Não podemos deixar que a incredulidade, pelo fato de nós não compreendermos, não cremos, deixar que tudo isso venha anular a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus, ele requer que nós sejamos justificados. Por que Jesus morreria na cruz se nós continuaríamos do mesmo jeito? Olha o que o texto diz aqui. Vamos ler para a Bíblia agora. Olha o que o texto diz aqui. Presta atenção nisso. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? É uma pergunta. E olha a resposta. De maneira nenhuma. Porque eu não posso edificar o corpo do pecado que foi desfeito no batismo e na morte de Cristo. Que diz aqui, ó. Porque se torna edificar aquilo que eu destruí, constitui-me a mim mesmo um transgressor. O que nós destruímos? O corpo do pecado. Né? Para quê? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus. Eu não aniquilo, amado. Eu jamais vou aniquilar a graça de Deus na minha vida. Porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. A morte de Cristo tem sido em vão para muitas pessoas pela incredulidade, pela falta do conhecimento da verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Porque se o Filho vos libertar, porque se a sua fé for perfeita, o Filho te libertou. Mas você crê, você tem fé. Porque, amada, a sua incredulidade
não vai anular o poder de Deus. Vai anular a sua comunhão com Ele. Porque você tem que saber que um pecador, ele não pode ter no seu coração o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não pode habitar num coração em pecado. O Espírito de Deus, ele vai habitar num coração limpo. Por isso que o salmista fala lá no Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus no teu coração, ela não vai permitir que você viva no pecado. E Jesus disse, aquele que me ama e guarda a minha palavra, viremos para ele e faremos nele uma morada, lá em João 14. Então Jesus vai fazer uma morada em você. Por isso você precisa ser um nascido de Deus. E a Bíblia diz que os nascidos de Deus não vivem no pecado. E quem vive no pecado é do diabo. Então, querido, não aniquila a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. A morte de Cristo para muitos está sendo em vão. Pela sua incredulidade, pela sua falta de fé, pela sua falta de temor. Eles esquecem que Jesus veio a esse mundo com o propósito de nos melhorar. Coisa que a lei não fazia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, a partir do verso 11, que Jesus, quando ele veio com um sacrifício muito melhor e superior ao sacrifício de bode, cinza de novilha, porque ele veio com o seu próprio sangue. Esse sangue, ele purifica a nossa consciência das obras mortas, para que você não viva no pecado. A sua consciência tem que ser uma consciência limpa das obras mortas, que é o pecado, para que você sirva ao Deus vivo. E muitas pessoas querem servir a Deus em pecado. Não tem conhecimento da graça de Deus. E Paulo, em Romanos, ele confronta muito isso. Eu quero que você leia aqui também Romanos. Olha o que diz aí, Paulo fala. Ó. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Paulo, embora ele pregava ao gentil, mas ele via ali que os judeus, eles não estavam recebendo a graça de Deus. Como hoje, muitas pessoas, hoje o gentil, não estão recebendo a graça de Deus. Então ele fala, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Olha bem, amado. Porque ele dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eu conheço muitas pessoas que têm um zelo pela obra de Deus. Têm um amor pela obra de Deus, mas sem entendimento. Então Paulo estava dizendo que orava pelos judeus, para Israel, para que eles pudessem receber a salvação. Ó, o bom desejo do meu coração, a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Porque ele deu testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E as pessoas hoje, pela sua incredulidade, têm anulado a justiça de Deus no seu coração, a justiça de Deus que dá a ele o perdão dos seus pecados, que dá a ele a condição de ser um filho de Deus, nascido de Deus e sem pecado. E eles pegam alguns textos isolados, sem ler o contexto, e bate no peito que é pecador e vai continuar sendo pecador. E eu estou aqui batendo essa tecla direto. Porque diz que água mole em pedra dura, vai batendo até que fura. Então eu estou aqui e eu peço a você, compartilhe esta live. Porque, amado, é um absurdo você achar que a sua incredulidade pode anular a fidelidade de Deus. Ainda que o texto mal interpretado, como eles pegam Romanos 3:10, que fala que não há um justo sequer,
A própria Bíblia nos mostra que tinha justo na terra. A Bíblia fala que Simeão e Ana era justo, Noé era justo, Abraão era justo. Deus falou, Abraão, anda em minha presença, ser perfeito. A Bíblia diz que Abel era um homem justo. E nós sabemos que hoje Deus ouve a oração do justo. Eu ainda não achei na Bíblia, estou procurando até hoje. Já pedi várias ajudas aqui. Onde está na Bíblia que um pecador entrará no céu ou que Deus ouve a oração do pecador? Biblicamente falando. Mas ouve a oração do justo. Aqui a Bíblia nos mostra, eu quero que você leia comigo, de uma forma muito clara, em 1 Pedro, capítulo 3. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então eu quero deixar essa breve mensagem ao seu coração. Quando alguém falar de Romanos 3,10, você tem um monte de texto para mostrar para ele que ele está equivocado. Mas lê a partir do verso 21, Romanos 3, a partir do verso 21, que fala que Cristo veio para nos justificar pela justiça de Deus e não pelas obras da lei. E a Bíblia fala que justificado pela fé nós temos paz com Deus. Romanos 5, verso 1. A Bíblia diz em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Temos que ser santo, temos que ser justo. Isso quer dizer o quê? Temos que ser justificado. Porque foi isso que Deus fez, através da sua fidelidade. Ele enviou o seu Filho aqui para mudar a nossa vida, para mudar o nosso caráter. Por isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse 22, bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando fala de vestidura ali, mas não é só a roupa, não. É o seu caráter. E as pessoas hoje dizem que creem em Jesus, mas ainda continua com um caráter pecador. Lavar as suas vestiduras, lavar o seu caráter. Porque o sangue de Jesus, ele veio para nos purificar. Para que você possa entrar na cidade santa pelas portas. Então a Bíblia é muito clara em nos dizer que bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para que tenha direito a cidade santa pelas portas. E nós sabemos que Jesus é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Quer dizer que você é livre. E você é alimentado pela poderosa palavra de Deus. Eu quero convidar você que mora aqui na Baixada Fluminense, aqui na mediação de Nova Iguaçu, Queimado, Cabuçu, Mesquita, Nilópolis. Eu quero dizer que neste domingo eu vou estar pregando ali em Nova Iguaçu, na rua Nilton Tinoco, 475, bairro Jardim Nova Era, a partir das 19h30, ali próximo à Pedreira. Então quero convidar a você para estar conosco em nossa reunião, onde Deus tem uma palavra poderosa e reveladora para a sua vida. Eu sou o pastor Jaime e eu sou pastor da comunidade cristã, resgatando vidas para o Senhor Jesus. Então convido você a estar conosco neste domingo, a partir das 19h30. E eu vou estar ali pregando neste domingo, neste endereço, Rua Nilton Tinoco, 475, em Nova Iguaçu, bairro Jardim Nova Era. Amém? Eu quero que Deus abençoe você, que você tenha aí um final de semana abençoado. Amém? Que Deus esteja no controle da sua vida, porque Deus tem o melhor para você. Amanhã à noite eu vou estar aqui com uma outra mensagem para abençoar a sua vida, mostrando a você que você precisa se tornar um filho de Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus amado, eu clamo ao Senhor neste momento, meu Deus, por cada ouvinte.
que aonde estiver chegando a minha voz, o teu Espírito, Senhor, esteja iluminando os olhos do vosso entendimento, para que eles possam compreender os teus propósitos, para que eles possam compreender a tua fidelidade, Pai. Porque nós sabemos que a nossa incredulidade jamais poderá anular a tua fidelidade. Por isso, em nome de Jesus, eu oro, eu clamo ao Senhor por todos os ouvintes nesta noite e por todos aqueles que ainda vão ouvir esta mensagem. Que o teu Espírito, ó Deus, venha sobre eles e revela para eles o teu propósito. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite. Fique na paz do Senhor Jesus.